Queridos, a paz do Senhor Jesus, sou Hermann Falkner. Quero trazer para você uma reflexão do texto sagrado que se encontra no capítulo 2 de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Quero ler todo esse texto onde fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E lendo o texto que diz o seguinte: Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal. Aqui nós temos, meus amados, um texto onde, mais uma vez, durante o ministério de Jesus, é notório ou é manifesto a divindade do Filho de Deus. Esse episódio, ele confirma ou traz-nos uma evidência de que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Mas eu quero aqui tratar com você sobre o assunto a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano não é conseguir a casa própria ou adquirir algum bem que ele almeja. Na verdade, a maior necessidade do ser humano é a salvação da sua alma. É muito interessante que este homem foi levado por algumas pessoas que possuíam fé no coração, pois o texto diz que Jesus, ele viu a fé deles. Jesus, ele sempre elogiou pessoas de fé. Ele sempre admirou pessoas de fé. E não é sem razão que a Escritura Sagrada nos diz, em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles homens tinham uma fé e eles foram até o fim, levando aquele paralítico a Jesus. Mas o que eu acho muito interessante, e com certeza muitos já notaram, é que Jesus, ele disse algo que ninguém esperava naquele momento para alguém que estava atrás de cura física, cura do corpo. Eles levaram até Jesus aquele paralítico para que Jesus curasse aquele paralítico e ele tornasse a andar. Mas quando eles conseguiram colocar aquele paralítico diante de Jesus, Jesus disse algo que ninguém esperava ouvir, quando ele disse: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Talvez alguém, não sei, a Bíblia não relata, mas talvez alguém ignorasse, talvez tenha dito, mas não trouxeram este paralítico para que Jesus o curasse e ele tornasse a andar? Por que que ele está dizendo, perdoados estão os teus pecados? Na verdade, o homem precisa muito mais do perdão dos seus pecados do que da cura do corpo físico. A cura é excelente, é maravilhosa. Nós muito nos alegramos quando a cura vem. E Deus, ele cura. Jesus Cristo fez diversas curas no seu ministério. Mas, na verdade, o objetivo primordial de nosso Salvador era salvar o pecador dos seus pecados. Livrar o pecador dos seus pecados. Perdoar os pecados do homem para que o homem, o ser humano, tornasse a ter comunhão com Deus. E Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Alguém da multidão ali, mais especificamente os fariseus, que eram conhecedores do Antigo Testamento, das Escrituras de Moisés e tudo mais, eles ignoraram essa palavra e então disseram, quem é este homem que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? A pergunta deles é razoável, porque, de fato, quem pode perdoar pecados senão Deus? O problema é que eles não viam em Jesus o Filho de Deus. Eles não viam em Jesus o Salvador do mundo. Eles não viam em Jesus o Messias, apesar de eles terem conhecimento de que o Messias havia de vir ao mundo. Mas nesse texto nós vemos que Jesus foca a maior necessidade do ser humano, a salvação. Uma vez que o ser humano recebe o perdão dos seus pecados, ele recebe a salvação, a vida. Porque quando Jesus perdoa, significa que o ser humano recebe a salvação da sua alma. Embora o corpo físico não seja curado ou venha a perecer, mas o mais importante de todos é a salvação. Mas naquele momento Jesus, conhecendo que eles estavam arrazoando entre si, dizendo, perguntando por que ele diz blasfêmias, realmente era uma blasfêmia se fosse outra pessoa que não Jesus que estivesse dizendo aquelas palavras. Mas como Jesus, ele é o Filho de Deus, portanto, ele é divino, então ele fez aquela pergunta e ele disse qual é mais fácil, no versículo 9, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta e toma o teu leito e anda? Qual é mais fácil? Dizer perdoados estão os pecados, ou dizer para o paralítico se levantar e andar? E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Então ele disse, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou. Jesus, naquele momento, ele demonstrou a maior necessidade do ser humano e, ao mesmo tempo, deu evidência de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando nós encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, a declaração de que Jesus é o Filho de Deus, essa declaração não é uma simples declaração. Na verdade, isso significava, ou significa, porque ainda significa, dizer que Jesus Cristo, ele é Deus. Ou seja, que ele é de natureza divina, que ele não é criatura, que ele não é um ser angelical, que ele não é um ser qualquer, mas ele é o Filho de Deus, portanto, o divino Filho de Deus. Ele é Deus. É afirmar que Jesus Cristo é Deus. Tem uma larga diferença entre eu dizer que eu sou filho de Deus e a Bíblia dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus
não significa dizer que eu sou Deus, significa dizer que eu pertenço à família de Deus, ou que eu fui adotado por Deus, que eu faço parte do povo de Deus. Agora, dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus tem uma significação muito diferente na Bíblia. E os judeus entendiam isso. Quando Jesus afirmava ser o Filho de Deus, eles entendiam que Jesus estava dizendo que ele era Deus, que ele era da mesma natureza que Deus. Logicamente, se Jesus não fosse Deus, ele não poderia perdoar os pecados do pecador, porque somente Deus perdoa pecados. Realmente, os fariseus estavam certos na sua afirmação. O problema deles não era apenas em dizer que Jesus estava blasfemando. O problema deles era o não reconhecimento da divindade, do senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O problema deles, todo o problema deles era reconhecer a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Querido, se você precisa do perdão dos seus pecados, Jesus, ele é o Filho de Deus. E ele tem todo o poder e legalidade. Aliás, ele morreu na cruz, derramou seu sangue, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou corporalmente ao terceiro dia e está vivo para nunca mais morrer, para te perdoar os pecados, para te justificar quando você reconhecer que a sua maior necessidade não é a cura do corpo físico, mas a cura da sua alma, o perdão dos seus pecados, a restauração para com Deus, a comunhão para com o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você medite estas palavras e que a paz de Cristo venha abundar em seu coração. Em nome de Jesus. Amém.